maldição está sobre a tua família, você também será atingido, a não ser que você seja desconectado no ramo espiritual. Vou ensinar para alguém nessa igreja. Aleluia. Eu não sou o mesmo, sim. Lutar contra mim é lutar contra o meu Jesus. Você tem que andar com esse tipo de consciência. Lutar contra mim, se a maldição tentar me pegar, é contra o meu Jesus. E isso não acontece. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia fala que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não há não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito nos levou da condenação da... Alguém está batendo palma para Jesus Cristo? IAB-TV. Jesus Cristo é o curador. Hoje vamos falar sobre isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa passagem nós encontramos no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Aonde Josué olhou para o povo e o povo estava indeciso. Não sabiam que Deus iriam servir. Não sabiam como deveriam se posicionar. Então Josué olhou para ele e lhe disse: hoje escolhem o que vocês querem. Escolhem qual caminho vocês querem seguir. Mas porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Por que Deus me mandou te trazer esse tema muito importante? Porque a cada família existe uma maldição, seja ela hereditária ou adquirida. Quando falamos de maldição adquirida, é aquela em que os progenitores causam a maldição. Quando falamos de maldição hereditária, é aquela em que os progenitores, nossos progenitores, fizeram a maldição acontecer. E infelizmente, nós em África, existe muito disso. Apresentar as famílias nas entidades espirituais malignas antes mesmo da família crescer. Apresentar criança nas entidades espirituais malignas antes da criança crescer. E a criança começa a crescer já com um círculo formado antes dela crescer. E aqui nós encontramos algumas famílias. Quais são as famílias? Essas são as famílias que fazem na inocência e outras são as famílias que fazem conscientemente. Algumas pessoas ganharam maldição na inocência porque não sabiam do que estavam a fazer. Outras pessoas ganharam maldição conscientemente porque sabiam o que estavam a fazer. Assim como existe maldição hereditária, também existe bênção hereditária. Assim como existe maldição adquirida, também existe bênção adquirida. Significa que nós podemos estar num dos lados, ou seja, no lado da bênção ou no lado da maldição. Mas onde é que está a tua família? Sim. Quando é que nós começamos a prosperar? Nós começamos a prosperar nos nossos caminhos. Olha, prosperidade é mais do que dinheiro. Para você não entender que é dinheiro que tu vai falar, ok? Prosperidade, estamos a falar de dar certo onde não quer que nós formos. Sim, quando é que nós começamos a dar certo onde quer que nós formos? Quando nos desconectam da atmosfera que predomina na minha família. Qual é a atmosfera que predomina na tua família? Qual é o problema que está predominando na tua casa, na tua família? Sim, porque para você identificar isso é muito fácil. É só você olhar para os teus irmãos, olhar para os teus familiares, olhar para as tuas primas e ver qual é o círculo que rodeia a tua família. É você olhar para os teus irmãos e você ver qual é o problema que governa a tua família. Ninguém consegue estudar, sim, estás a identificar que tem uma maldição aí. Quando nós encontramos problema na família, quando nós encontramos um ciclo de maldição na família, o que nós temos que fazer é nos desconectar do laço familiar. Quando estou falando de desconectar do laço familiar, não estou falando de se desligar da família. Entendam bem, para vocês não pensarem que estou falando para vocês se desfazer da vossa família. Não, é a desconexão espiritual. Qual é a desconexão espiritual? A desconexão espiritual chama-se processo de libertação. Quando nós somos libertos e começamos a seguir um novo caminho em Cristo, a saber, o caminho do novo nascimento, porque a Bíblia fala que temos que nascer de novo. Sim, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Sim, Paulo fala que já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive. Sim, não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Significa que quando eu deixo Cristo viver em mim, todas as maldições saem da minha vida e Cristo entra com as suas bênçãos. Você pode aplaudir para Jesus Cristo, igreja? Como é que você tem caminhado? Qual é a voz que fala mais alto na tua vida? Como está a tua família? Precisamos te desconectar desse problema familiar. Na minha família casam, até casam, mas só que depois de um tempo se desfazem do casamento. Na minha família até conseguem trabalho, ficam 6 meses e depois saem do trabalho. Na minha família até conseguem estudar um pouco, estudam um bocadinho, depois se desconectam. Não!
Não podemos aceitar as maldições continuarem a predominar na família como se fosse água. Sim, água é que está continuamente no meio de nós, porque o ser humano sem água morre. Nós não precisamos aceitar isso. Como rejeitar? Nos posicionando de uma maneira espiritual. Qual é a maneira correta de se posicionar para combater a maldição? Através da oração, através da autoridade que Deus nos deu. A Bíblia fala no livro de Lucas capítulo 10 versículo 19: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Significa que Deus nos concedeu uma autoridade para se desconectar dos problemas que seguem a nossa família. Irmão, qual é o problema que está seguindo a tua família? Olha para a tua família, olha para a atmosfera espiritual da tua família. Porque quando estamos a falar de atmosfera espiritual, é alguma coisa que predomina na família. Ou seja, se o ambo chover, todos que estiverem sobre o ambo vão molhar. Vou repetir: se o ambo chover, todos que estiverem sobre o ambo vão molhar. A não ser que eu saia desse lugar para outro lugar para a chuva não me atingir. O mesmo acontece quando você está na tua família. Se a maldição está sobre a tua família, você também será atingido, a não ser que você seja desconectado no ramo espiritual. Estou a ensinar para alguém nessa igreja. Aleluia! Eu não sou o mesmo. Sim, lutar contra mim é lutar contra o meu Jesus. Você tem que andar com esse tipo de consciência. Lutar contra mim, se a maldição tentar me pegar, é contra o meu Jesus. E isso não acontece, porque Romanos capítulo 8 versículo 1, a Bíblia fala que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não há não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito nos levou da condenação Alguém está batendo palma para Jesus Cristo? Ainda que eu seja livre, eu não posso olhar para a minha família e labutarem na mesma maldição. Eu não posso olhar para a minha casa e a viver na mesma maldição quando eu já estou desconectado. Sim, irmão, antigamente não se ouvia dizer nada sobre a tua família, mas quando somos desconectados do laço da maldição, automaticamente a tua família ganha um nome diferente. Sim, as pessoas param de vos olhar como os coitados, começam a vos olhar, eles parecem que têm brilho, começam a ter medo de vocês. Qual é o medo que as pessoas começam a ter de vocês? O medo que as pessoas têm de nós, na verdade, não é sobre o que já conseguimos, não. É quando eles olham para nós e conseguem ver uma luz diferente, como quem diz: esse se continuar, você vai conseguir algo maior que eu. Por isso que começam a nos invejar. Olha, isso não acontece quando a maldição predomina em nós. Ou seja, quando a maldição da tua família te segue, as pessoas nunca conseguem olhar para ti e imaginar grandeza. Um dos primeiros princípios para saber identificar que a maldição já não está em mim ou está a deixar minha vida, é quando as pessoas começam a te olhar e falar: ele parece ser muito grande. Você trabalha onde? És diretor de onde? Sim! Quando as pessoas começam a te olhar e encontram um brilho que você nem sequer carrega aquela posição, mas começam a te atribuir, significa que a maldição já está começando a deixar a tua vida. Alguém está aqui? Alguém está nesse lugar? Fala: Deus é bom. O diabo não presta. Eu vou ser diferente da minha casa. Aleluia! Nós não precisamos, não podemos aceitar de modo nenhum olhar para os desafios e ver como se fosse algo comum. Não, existem desafios que vêm por si só, e existem outros desafios que foram causados por outras pessoas. Agora quero falar de um homem chamado Neemias. Isso é em Neemias capítulo 1, no capítulo 2. Sim, e Reis capítulo 25, versículo 8 ao versículo 10. O que aconteceu? A Bíblia fala de um homem chamado Neemias. Esse homem chamado Neemias, a Bíblia fala que ele era o copeiro do rei. Sim, era o copeiro do rei. E esse copeiro do rei comia de tudo bom. Significa que ele servia a mesa do rei, mas antes de servir, ele é quem provava. Sim, ele é quem provava todos os dias. E ele se alegrava e vivia muito bem. Ele andava conforme. Isso é que aconteceu, que há muito tempo atrás Israel, Jerusalém foi invadido. Quando Jerusalém foi invadida, a Bíblia fala que levaram quase todos como cativeiros. Jerusalém era a casa de Neemias. Jerusalém era a cidade de Neemias. E Neemias percebeu que isso me pertence. É por isso que eu te falei: convida a tua família. Neemias começou a olhar a minha casa. Até antes de Neemias olhar, o que aconteceu? A Bíblia fala que o soldado superior de Nabucodonosor foi até Jerusalém e destruiu tudo. Queimou as portas de Jerusalém, destruiu os muros. Aconteceu que de repente, depois de um bom tempo, os irmãos de Neemias chegaram na cidade onde ele estava, lá na Síria. Aleluia! Sim, ele estava sob o domínio do rei Artaxerxes. A Bíblia fala claramente que os irmãos de Neemias, como alguns outros irmãos, apareceram diante de Neemias. E Neemias perguntou para eles: como é que estão os homens que saíram do cativeiro? Os irmãos de Neemias responderam:
Olha, os homens que saíram de cativeiro foram humilhados. Houve problemas grandes. O que aconteceu afinal de contas? Olha, Israel foi queimada, Jerusalém foi queimada. Partiram os muros, destruíram tudo. E Neemias ficou perplexo. Uou! Como aconteceu isso? Por que Neemias ficou perplexo? Porque aquela era a família de Neemias. Assim que Neemias ouviu isso, a primeira coisa que ele fez, começou a chorar, se meteu de joelho e entrou de jejum para orar em favor da sua família. Não é sobre o estado que eu estou, não é sobre a maneira como eu estou, não. É a minha família. Eu e a minha casa temos que viver a mesma atmosfera de positividade em nome de Jesus Cristo. Neemias olhou, eu sou o copeiro do rei. Como todos os dias da melhor comida. Estou a engordar, estou bem de saúde. Sou o copeiro do rei. Quem é o copeiro do rei? Aquele que serve a bebida do rei. Servia tudo para o rei. E ele estava a engordar. Mas de repente olhou para trás, perguntou nos seus irmãos. Ele falou que a tua cidade está destruída. Enquanto você está aqui a comer da melhor comida, a cidade está destruída. E Neemias começou a olhar, meu Deus, por quê? Neemias começou a chorar. Como é que você tem visto a tua família? Como é que você se importa com teus irmãos? Como é que você vê a tua casa? Sim, porque para alguns basta ele se sair bem é suficiente. E os outros se viram. Mas como está a tua casa? Os irmãos estão aqui nesse lugar. E Neemias começou a clamar diante de Deus. Esse foi o primeiro ato que Neemias fez. Segundo ato que Neemias fez, começou a se envolver na culpa de Israel. Neemias lembrou que o povo de Israel, o Judá, estava a enfrentar aquela dificuldade porque desobedeceram ao Senhor. Mesmo sem Neemias desobedecer ao Senhor, se envolveu no mesmo problema. Começou a chorar. Senhor, nos perdoa porque pecamos contra ti. Pessoas que têm empatia olham os problemas dos seus irmãos como se fosse seu problema. Pessoas que têm amor pela sua família olham a dificuldade da sua família como se fosse sua dificuldade. E começou a chorar. Nos perdoa porque nós falhamos contra ti. Nos perdoa porque andamos fora da tua vontade. Nos perdoa porque fizemos fora do teu querer. Nos perdoa porque nós somos pecadores. Qual foi o terceiro ato que Neemias fez? Terceiro ato, Neemias começou a lembrar das promessas de Deus. A Bíblia fala que Neemias falou para Deus: Senhor, lembra do que o Senhor prometeu no teu servo Moisés para o teu povo. O teu povo pecou, mas o Senhor disse: se vocês obedecerem, vão se sair bem. Mas se não obedecerem, vão se espalhar no mundo. Mas se vocês voltarem para mim, eu reconsiderarei. E o que aconteceu? Neemias começou a falar isso. Só que aconteceu que depois desse período, no capítulo 2, a Bíblia fala que Neemias foi servir a bebida do rei conforme de costume. Só que Neemias foi lá triste. Começou a chorar pela sua família. E o rei disse: o que se passa? Tem um problema em ti. E esse não é um problema comum, é um problema, é dor da alma. Ele disse: a minha cidade foi invadida. A minha cidade foi invadida. Estragaram as portas da minha casa. Quebraram os altares. Destruíram. Meteram fogo no templo do Senhor. Meteram fogo nos portões. Mas Neemias podia não se importar, porque Neemias estava bem na casa do rei. Neemias comia todos os dias. Neemias podia falar: epa, se viram lá. Não. Mas Neemias sabia que a minha casa tem que estar debaixo da mesma atmosfera que eu, em nome de Jesus Cristo. Qual é a atmosfera que predomina na tua casa? Sim. Porque por causa de bloqueios geracionais, toda a família paga. Por causa de maldições hereditárias, toda a família paga. Até aquele que não sabia de nada.